Todos a Morrer, com Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro. Uma semana que está a terminar, uma semana muito emotional. Cá estamos nós, bom dia, É bem-vindos. verdade, acabei de bater com a cara numa porta. Pá, eu não vi, não assisti, só É assisti verdade, a estava a abrir uma porta do estúdio, que não são propriamente leves, Pois. e bati com ela na minha própria cara. Mas estás bem? Estou ótimo, vamos Bom, ver. vamos ver, não é? Se Como é tiver que isto um corre? AVC no meio, já está, foi ter batido numa porta. É um momento exclusivo só para vocês. É verdade, portanto acompanhem a edição Isso. até ao fim. Não É desliguem ver, já. Não desligues já, estimado ouvinte. Dá-me trilhas. Uma trilha. Uma só- trilha completamente aleatória para o tema que vamos a falar. Mas tem vamos um a falar. Tem, não tem? Tem aquela coisa. Espera até entrar a falar. Vai meterem uma cena, um crime, uma cena, imagino. Nada, a ver. completamente Limpinho. aleatório. Pronto, disse outra coisa qualquer. Neste dia estávamos em 1941. Olha, estava um ano a fazer a exposição do mundo português. Pois, que bom ano para. Então na Europa, um ano fixe. Exatamente, olha, estava Está exatamente fixe, bom boa ano. ideia. E morri em Lisboa aos 82 anos. Duro de roer. Duro de roer. Falamos do linguista, etnólogo e arqueólogo português Leite de Vasconcelos. Temos falado aqui dele. É o pai destas coisas todas em Portugal, mas vamos falar por razões muito específicas. Antes temos de lhe fazer uma gigante vénia a este homem, um dos grandes, de facto, cientistas portugueses. Cientistas nesta questão, o grande linguista português, um dos grandes arqueólogos portugueses, etnólogos, um homem que se dedicou a estudar, de facto, a Uau. cultura do nosso país. Mesmo incrível. Do vosso país, desculpem. José Leite de Vasconcelos nasceu em 1858 em Ucanha. Isto fica em Tarouca, numa cidade, numa família fidalga. Suponho a única mesmo. Se fosse de boa. Família de Suponho a Tarouca. única mesmo. Suponho a única mesmo. E aqui fidalgo se lhe até entrar. Estou a brincar. Era Fidalgo. No café, não é? Exatamente. Drama. Parece um fidalgo. Olha, bem era porque era o único lá Fidalgo. no café. Era o único lá no café. Bebia água com a bica. Estou a brincar. Havia imensa gente chiquíssima em Tarouca em geral. E em Claro. Ucanha em Certeza particular. aí, sim. Ucanha. Ucanha. É Ucanha. É uma empresa de serragem Ucanha. nos Vamos Açores. receber Ucanha. tantas Sim, mensagens de gente esticadíssima em Ucanha. Agora, desde miúdo, menino, vá, com o nosso Leite Vasconcelos, não tem o nome de criança, não tem assim Não muita tem, apelido de já nasce, criança, nasce pesado, não é? Pois é. Com a barriga grande assim. Exatamente, Leite de O Vasconcelos. doutor Vasconcelos jurou-me que mal soasse a badalada de uma hora na tua relação de anis, entraria nesta porta. Muito bem, ele andava sempre de olhos postos nas coisas e depois anotava em pequeninos cadernos tudo aquilo que o fascinava à sua volta. É mesmo um homem muito incrível. Estava O que lá chamava já. a atenção é O bichinho da curiosidade. Há o bichinho da rádio, há o bichinho da... Há o bicho do ouvido. Isso. Não me canses do bicho do ouvido. Não, é uma expressão já de mais estado novo. Agora, aos 18 anos, vai fazer o seu cursinho. Foi para o Porto estudar e acaba até mesmo por se licenciar como médico na escola médico-cirúrgica. Só que ao fim de um ano desistiu de ser médico. Ele disse assim: isto é muitas horas, Não, o ordenado base não é grande coisa. Sim, sim, sim. Depois é mais as urgências. Sim, já os tinha escutado o bancos, estoque de horas extra Tal que e não iam qual. ser pagas na altura, também já era assim. Tal e qual. E depois tu sabes bem, é o sangue. Sim, sim. Ver um osso partido. Depois uma pessoa que tem um título que carrega consigo às costas, uma herança nobilística, Do canha a estar ali a limpar mexer o em chão pessoas. e Mas não a sei parte quê, dos sangue. doentes são pessoas pobres, porque Claro, as que pessoas ricas é horror. raro ficarem doentes. Para quê? Salvar pessoas pobres. Estou a brincar. Mas a verdade é que ele, não sei se é por isto, por algo que não, mas a verdade é que desistiu mesmo ao fim de um ano, essa parte é verdade, ao fim de um Uau. ano não quis ser mais médico. Mas não foi tudo para o lixo o seu curso, porque o nosso menino vai, de facto, revelar a sua verdadeira natureza como um homem de letras, e esses os assuntos que vai estudar, mas o espírito científico, que tal, o tal bichinho que falavas, vai se entranhar e uma coisa vai premiar, assim que se diz, vai contaminar a ok. outra, assim, de certa maneira, porque vai aplicar esse rigor, essa minúcia do método científico que tinha aprendido no seu curso de medicina às áreas em que ele depois se vai tornar uma sumidade em Portugal. Isso é incrível. É incrível. Foi bem jogado. Foi fixe. Ele se calhar até fez medicina, também são só 6 anos. Claro. Nem foi para responder aos pais que tinham aquela ansiedade. Seguramente, Por sim, sim. favor. Ele dizia: Não, nós tem aqui que ir em um curso, Ucanha tira um temos curso. que mostrar todos os dias que Claro. somos fidalgos. Sim, sim, sim. Que é para as pessoas que é para eles perceberem. Bom, claro, que áreas é que ele se vai tornar uma sumidade? A arqueologia, não preciso explicar o que é. A filologia é o estudo da linguagem escrita, ou seja, da literatura. Ou seja, a literatura, outras porcarias também, até um bilhete deixado pela Rainha Santa Isabel de Dom Denise a dizer: fui dar pão aos pobres. Pode ser filologia também. Exatamente. E a etnografia. Isto é o quê? No fundo é o trabalho de campo, é a investigação da antropologia, que, por sua vez, é o estudo das culturas, das sociedades, do comportamento humano também Muito e da fascinante. linguística. Muito fascinante.
Muito mesmo. Eu acho linguística uma coisa mesmo incrível. Não é? É mesmo Sim, incrível. mesmo. Nós imaginarmos e conseguimos acompanhar através da linguística, não só a maneira como as palavras, como as línguas evoluem, mas de onde elas vêm e ver como isso também cola à história. Ora, elas não vêm sozinhas as línguas, não é? claro. Como sabem, como vocês sabem bem. Sim. Se viessem, se calhar não tinham tantos Com problemas uma em língua casa. vem sempre outra coisa. Que é a parte chata das línguas. É. Depois vem coisas que depois falam. Sim, sim, é sim, geralmente sim, as sim. bocas. Sim, sim. É sempre- Mas, por exemplo, sabendo que as nossas línguas que se falam hoje na Europa e há em vários outros sítios do mundo vêm da Índia, não é? O tal indo-europeu. É fascinante tudo Então não é? isto, não é? É fascinante. Agora, ele de facto andava sempre à volta sempre tudo assuntos à volta da língua. Portanto, até na etnografia, se bem na arqueologia, talvez não, mas sempre também muito à volta dos estudos linguísticos. Tanto que a sua tese de licenciatura, já nestas áreas, se chama A Evolução da Linguagem. Depois, para também não parecer mal e por causa da pressão social lá em Ucrânia, vai doutorar-se na Universidade de Paris. Toma! É verdade. E começa a publicar obras, ele publicou muita coisa, artigos, livros, obras completas, que são referência até hoje. Esse nome chega-nos até hoje também, Claro, graças a esse, Vasconcelos, é verdade. essa obra toda. Sim, quem tem interesse por estes Mesmo, assuntos e quem sim, estuda sim, isto, sim. é impossível não saber quem é o Leite Vasconcelos. É Etnografia Portuguesa, uma obra de 10 volumes, que depois acaba por ser acabada por outras pessoas depois dele morrer. Ele depois deu aulas de tudo um pouco, numismática, filosofia, jardinagem, lavores, enfim. Ele foi também conservador na Biblioteca Nacional, fundou umas quantas revistas, várias revistas que ele fundou. Uau, incluindo, incrível. É verdade. O arqueólogo português. Adoro. Falámos aqui também já a revista Lusitana e escreveu em muitas delas, em Portugal e fora. Pá, imagine sempre o Leite Vasconcelos com um cinto e com um pincel lá, um martelinho do outro. Era um homem de sete ofícios. Sete ofícios, está pronto para tudo. Mas sabia o lugar das estacas, se fosse preciso arranjar um está quadro, cá. arrebentava-se um arregaçado às fuzil. mancas, Sim. Um fuzil, como é que se chama? A junta da cabeça de Carter do óleo. Tudo. Lá estava ele. Lá metia-se debaixo de um carro. Na boa. Até que se calhar meteu-se debaixo de coisas piores que eu não sei da vida de Leite Vasconcelos. Entretanto, foi também ele o grande impulsionador do Museu Etnográfico Português. Hoje, Museu Nacional de Arqueologia, que fica no Mosteiro dos Jerónimos. Tudo isto era imenso, mas hoje até o trazemos por outra razão completamente diferente. Porque foi o nosso morto, Leite Vasconcelos, quem vai revelar o mirandês como uma língua autónoma quando começa a fazer o seu trabalho de campo como linguista. Linguista. O que é o mirandês? Ou a língua mirandesa? É uma língua românica que é parente do aragonês e do asturiano e que descende, claro, do latim, como todas as línguas, é exatamente isso que significa uma língua românica. Ou seja, não deriva do português, que há pessoas que acham que sim. O mirandês não é uma derivação do português. Ele deriva diretamente do latim, assim como o português, só que seguiu outro caminho. Portanto, é uma irmã do português e não uma filha do português, explicando assim um bocadinho trabalhadamente. Por acaso, é fixe estares a fazer essa separação, porque muitas vezes se acha que é uma derivação. Um dialeto, não tem nada a ver, são línguas. É uma língua. É uma língua. E isto é o Leite Vasconcelos que percebe esta. Espera lá, isto não é só um X e um S aqui pelo meio. Tal e qual, Claro. não é um sotaque, não é? Até porque não é mesmo, tem um léxico muito variado. Tem regras gramaticais próprias, tem construções frásicas próprias. Portanto, não passou, claro, quando os romanos cá estão, como é que nos chegam estas línguas como o espanhol, vamos falar da Península Ibérica, o espanhol e muitas outras que existem na Península Ibérica. Muitas outras línguas que existem na Península Ibérica. Incrível. Tem a base. Estas que nós estamos aqui a falar, o mirandês, o asturiano e o aragonês, tudo línguas que se foram, algumas delas, perdendo, não é? São línguas que colam o latim colado com as línguas que já cá estavam por baixo. No caso, o povo Astur, que dá nome às Astúrias, que eram o povo que existia nesta região antes de os romanos conquistarem esta parte da Península Ibérica. Isso é incrível mesmo. Claro. Como o português, porque é que, sendo o latim a mesma coisa, porque é que existe o português, o latim, o espanhol, o francês e o italiano? Porque a base, ou seja, as pessoas que falavam latim já tinham as suas línguas e, portanto, deram sotaques, palavras. Claro, e depois também passa por quem passou por ali, quem vai trazendo, deixando as suas influências. Mas a base da língua que lá está é a base que vai
transformar o latim conforme aquilo que tem. Como o inglês não é um bom exemplo, mas como as pessoas têm sotaques diferentes em inglês, vamos simplificar aqui a questão. Claro, hoje em dia, portanto, existe muito antes da fundação de Portugal. É falado hoje em dia a língua mirandesa numa área de cerca de 500 km², da zona de fronteira com a província espanhola de Zamora, em quase todas as aldeias de Miranda do Douro e em umas quantas aldeias de Bragança, poucas. Já se falou numa região muito mais vasta, muito maior a língua mirandesa, claro, só que foi desaparecendo. Primeiro desapareceu nas cidades, apesar do nome Miranda, a cidade de Miranda do Douro não é o lugar mais certo para se procurar ouvir mirandês. É uma língua, sobretudo, das aldeias e durante muito tempo, ou até há pouco tempo, sobretudo as pessoas mais velhas, que a falam como primeira língua. Como primeira língua, o que falam. É muito, muito interessante. Já vamos ao rejuvenescimento do mirandês. Antes, é muito curioso saber que houve outras línguas que se falaram nesta região, nos concelhos de Miranda do Douro, mas também Vimioso, Mugadouro, Freixo de Espada à Cinta, Bragança, Macedo de Cavaleiros. Muito interessante. Tinham as suas línguas. Não quer dizer que não fossem perceptíveis para quem for falante de português, não é? Entre outros falantes. Sim, mas são línguas claro, diferentes. E hoje, nestes sítios, mesmo quem não fala mirandês, o seu português tem grandes influências de outras línguas. Claro. Expressões, palavras que são regionalismos dali e até certas construções frásicas que diferem da língua portuguesa. Claro, não se sabe ao certo quantas pessoas falam mirandês. O levantamento que fez o nosso morto, o nosso Leite de Vasconcelos, estimava na altura que fossem 15.000. Hoje, talvez haja 5.000 pessoas naquela zona que falam e mais uns quantos milhares de imigrantes, todos os migrantes desta zona que saibam falar, naturalmente falam. Porém, só mais ou menos 1.500 pessoas é que são capazes de falar fluentemente. Uma coisa é tu aprenderes e dizeres uma frase. Claro, umas graçolas. Umas graçolas. Contar uma anedota em mirandês. Mandar umas postas, arrotar umas postas de pescada em mirandês. Outra coisa é falar fluentemente. E por isso é uma língua em perigo. Os mais pessimistas dizem que poderá desaparecer em poucas, 1 a 2 décadas. Poderá desaparecer. É mesmo. É mesmo porque é uma coisa mesmo. É porque a riqueza, a diversidade. É mesmo, claro. É mesmo. Agora, para tentar impedir esse fim, é uma língua protegida, e é a segunda língua oficial de Portugal desde 1999. E foi nesse ano que a maior parte dos portugueses descobriu que era um mito e uma mentira. A ideia de Portugal era o único país europeu com uma só língua. Claro, é mentira. E já o poderiam ter descoberto um pouco antes se tivessem prestado atenção ao trabalho do nosso linguista, etnólogo e arqueólogo incansável no estudo daquilo que é também a nossa história e a nossa cultura. O Leite de Vasconcelos morreu faz hoje 82 anos. Ou melhor, Leite de Vasconcelos morreu faz hoje 82 anos.